Sejam muito bem-vindas ao Sem Manual, esse nosso encontro quinzenal para falar sobre as dores e delícias de ser mulher. E o tema de hoje, gente, um minuto de silêncio, eu tô emocionada com o tema de hoje. E com a convidada que a gente tem aqui hoje. Então, assim, eu não vou ficar aqui fazendo mistério, porque eu sou ansiosa, todo mundo aqui é ansiosa na mesa. Sim. Vou falar com quem estamos aqui. Eu vou chamar de doutora. Pode, fica à vontade. Doutora Tamires Giacomin. Falei certo? Giacomin? Certíssimo. Maravilhosa, ó. Especialista em saúde, prevenção, endocrinologia e estilo de vida. Mas não só isso. Ela também é ultrassonografista, gente. Quantas É uma trajetória coisas. longa, né? São 16 anos já. E CEO do Ultrassonografista Instituto também? IGEA, que daqui a pouco ela vai explicar um pouquinho mais pra gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, mulheres maravilhosas, com um projeto lindo, né? Falar da vida de uma mulher para outras mulheres, né? Eu só tenho a agradecer esse convite. Estou muito honrada de estar aqui Incrível. e aberta para esse conteúdo que está muito, muito interessante, como diz você, está até ansiosa. Mas falar de saúde, falar de mulheres 40 a mais, falar de emagrecimento, de estilo de vida, né? Esse lifestyle. Estou aqui pronta para isso. Vamos lá. Então, mas antes de qualquer canetinha que a gente vai falar... Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, canetinha? Daqui a pouquinho a gente quer saber um pouquinho da Tamires sem o jaleco. Quem é a Tamires sem jaleco? E quem é a mulher que você teve que se tornar para chegar onde você está hoje? Bacana, boa pergunta. Como eu falei agora há pouco, agora indo para 16 anos de formada como médica, né? Mas eu sou uma pessoa, assim, muito ativa. Eu falo que é até interessante que hoje, até um pouco do meu estilo de vida que eu levo, que eu carrego, e converso tanto com os meus pacientes, tem a ver também com a minha juventude, com a minha adolescência. Porque eu fui uma menina atleta, Olha. né? Eu amava... Eu falo que eu tenho hiperfoco em bola, né? Então, joguei todos os esportes com bola. Hoje eu selecionei só o tênis, por questões até de saúde, ficou melhor para mim. E depois disso, dessa adolescência movimentada, né? Veio a época de estudar, vestibular, ir para a faculdade, decidir a minha carreira, né? E eu escolhi a medicina. Eu acredito que sim, é uma vocação minha, mas durante toda essa trajetória de cuidar de pessoas, eu também aprendi que eu era uma mulher que, além de cuidar do paciente como um todo, eu gostava muito de receber pessoas que queriam cuidar do seu estilo de vida de forma preventiva. Isso foi uma descoberta muito interessante. E um outro ponto que eu falo é que, além de médica, hoje eu sou a CEO do Instituto IGEA, né, que é lá em Aracruz, e casada com a minha sócia, né, casada com a Tamires Perovano, que é nutricionista, que inclusive é responsável por essas escolhas que hoje eu tenho. Ela me apoiou muito. Na questão de saúde. Exatamente. Tem dois pontos aí que são muito interessantes da minha vida, que eu acho que vale a pena tá abrindo para vocês. É que o que eu amava, que é a medicina, me deixou doente. Uau. Então, esse ponto é um ponto muito sensível da minha vida, mas que a gente consegue ultrapassar, consegue sair dessa, né? E a Tamires Perovano, ela era minha nutricionista e a gente acabou tendo um relacionamento e realmente casamos há 10 anos atrás. Tamires e Tamires, sucesso Tamires e dobrado, Tamires. então, casamento, Tamires ao quadrado. E aí é o Caramba. super desafio, né? Mas ela que me ensinou que eu poderia resgatar meu estilo de vida. Então, eu comecei a cuidar disso quando eu precisei cuidar de mim, né? Então, ter vivido na pele também é uma das coisas que eu acho que vira a chavinha. Te trouxe uma experiência diferenciada. Traz uma experiência muito diferente mesmo para como eu lido, para como eu acolho os meus pacientes, né? Então, essa parte da história é muito legal. Então, eu sou a esposa dela e sócia dela dentro do Instituto. E a gente está construindo
algo muito bacana, assim, é uma trajetória muito bonita que a gente já tem ali no Instituto há 5 anos. E aí eu saí de algumas das minhas especializações para me dedicar a algo que eu vivi na minha pele e acredito que eu podia, sim, transferir não só conhecimento, mas também cuidar dessas pessoas que queriam Até buscar. porque você sabe a dor que a pessoa ali tem, que você vivenciou. Exatamente. Isso eu acho que já tem uma virada de chave na forma de você tratar o paciente ali, Com porque você certeza. sabe de fato qual que é a dor dele. Com certeza. Eu sempre pensei isso sobre todos os médicos, todas as especializações, assim, porque a maioria delas eu acredito que o médico não vivencia. É uma Uhum. vocação. Eu acho que médico, enfermeiro, professor e veterinário, né? São profissões assim que tem que ser uma vocação para você exercer. Mas você vivenciar te torna humano, além do que você falou, nem só de atender o paciente. Sim. Faz com que você consiga, acho que enxergar por dentro, né? O que está É. acontecendo. É muito comum o profissional da área da saúde ele se perder mesmo por Uhum. causa das demandas de trabalho, a rotina de um médico é Uhum. muito puxada, desde que ele permita isso, óbvio, né? Uhum. Uhum. Mas eu passei muitos anos realmente com a qualidade de vida ruim por causa de plantão, nível de estresse. Hoje, o Uhum. que eu entendo que são os pilares de saúde, eu não tive por alguns anos, Uhum. né? E ter realmente experimentado faz a diferença na hora que a gente está ouvindo a queixa, né? Uhum. E mostra que existem caminhos também para que isso melhore, né? Sim. Porque mais do que hoje aplicar endocrinologia dentro do consultório, eu aplico uma medicina de estilo de vida, né? Antes das medicações, antes das canetinhas, antes de implantes, antes de tudo que a gente tanto ouve hoje na mídia, uma base precisa ser construída. E ela Sim. vem dos pilares de longevidade, né? Que depois eu posso contar para vocês essa parte também. Com Maravilhoso. certeza, vou querer saber. Adoro. Vamos lá, né? Porque a Vamos. gente quer viver bastante tempo. Sim. Mas, ô Tamires, agora no tema já das canetinhas, hoje o que tá em alta é o Monjaro, né? A Dizerpatida. Isso. E aí, mas antes a gente teve o Ozempic e o Wegovy. Qual é a diferença real, assim, mais técnica desses três produtos? E antes a gente ainda teve outro, não sei se vocês lembram, do Ah. Saxenda, O Saxenda, Uhum. que é a eu não lembrava. liraglutida, né? Então, Aham. bem mais antiga, né? Os primeiros tratamentos com obesidade, eles vieram com a liraglutida. Uhum. Então, não são medicações novas, né? Elas só passam por adaptações e evoluções, né? A Uhum. diferença que a gente viu foi trazer, agora com a tirzepatida, o duplo análogo que a gente fala. Então, são duas formas de estar agindo no processo do emagrecimento, né? Até o Wegovy e o Ozempic, a gente tratava muito a saciedade do Uhum. paciente, né? Com a medicação. E ela já foi muito revolucionária, ela entregava um percentual de perda de peso muito grande. Entregava não, entrega. Uhum. Entrega. Até hoje, eu digo para você que não é talvez a grande maioria dos pacientes, mas eu prescrevo ainda a semaglutida, tá? A gente precisa muito, inclusive, individualizar o paciente, porque tem paciente Uhum. com perfil realmente que é o perfil de comedor de volume grande de comida, né? Não vou usar tantos nomes técnicos, né? Mas Uhum. é uma pessoa que precisa de saciedade. E ele não é uma pessoa que necessariamente tem desejos pela comida, Uhum. e às vezes simplesmente um análogo é suficiente, que é para tratar ele. Uhum. Uhum. Mas as terapias combinadas, elas vão ganhando maiores resultados, maior expressão de resultados, alguns benefícios metabólicos também, quando associados. Então, a grande diferença que a gente vê hoje, né, nos últimos 2 anos, é trazer um controle de saciedade e um controle da compulsão alimentar também, que também está muito mais fácil de conversar sobre isso, né? Uhum. O paciente ele já se reconhece mais. Antes, a compulsão alimentar, ela também ficava meio distorcida. Era um Uhum. pouco tabu também, Era né? tabu, né? Até pra gente falar isso no consultório era um pouco difícil. Pisava em ovos ali para estar mostrando que o paciente tinha esse diagnóstico. Porque ele tinha medo, né, de aceitar Ele tinha também. medo, exatamente. E aí, agora, com o duplo análogo, com a tirzepatida, agindo nesses dois mecanismos, né, do tratamento do peso, da obesidade, eu tenho paciente que me pergunta se dentro da medicação tem algo para ansiedade.
Aham. porque na verdade corrige esse ponto que é o food noise, que é esse barulho todo que acontece De pensar em comida, de né? pensar em comida o tempo todo, né? E nós vivemos numa sociedade também um pouco mais ansiosa, Muito. e aí o alimento, ele vem com um padrão que a gente chama de hedônico também, né? Uma recompensa o tempo todo. O alimento, hora você tá triste, quer comer, hora você tá muito feliz, quer comer, quer beber, né? Então, a gente tem essa diferença, tá? Tem, obviamente, diferenças de custos. Isso também é um ponto que é importante. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, no mesmo pacote, e dizer que todo mundo pode usar uma medicação ainda de alto custo. Uhum. E a semaglutida, né, as nossas canetas mais antigas, elas estão cada vez mais baratas aqui no Brasil. Aham. Agora em julho a gente vai ter novamente uma correção de valores que vai ficar ainda mais acessível. Então tem coisa nova chegando, tem estudo já nas fases 3, né, que são as últimas fases que para liberar, eu acredito muito que em 2027 a gente já está com novidade de novo Que legal. no tratamento. Essa questão da compulsão, as pessoas entendem que é só a parte, não sei se eu posso falar assim, né, que é a Comer em grande anorexia e a quantidade. bulimia, bulimia, que né, são que é- as mais populares, né? Quando eu me referi foi exatamente isso, virou Aham. tabu porque só se falava Só se dela. falava nisso. Eu não me acho uma pessoa compulsiva por alimentação, Uhum. apesar de eu, desde criança, eu tomar café, pensar no almoço, o que a gente vai almoçar. E eu fazia essa pergunta pra minha mãe quando eu era criança. Mãe, o que a gente vai almoçar hoje? Ela, cara, você tá tomando café, o que você tá pensando no almoço? Mas depois de adulta, uma coisa que eu sempre me pegava muito era na questão do eu mereço. Nossa, trabalhei muito, hoje eu tô cansada. Nossa, Chega eu em mereço. casa e eu toma mereço- um vinho, faz um risoto Exatamente. numa terça-feira. Ou eu mereço passar ali, pegar uma pizza e comer bem rapidinho pra poder deitar. Isso é uma forma de compulsão, né? Sim, é o comer hedônico que a gente está falando, né? Então, tem várias outras formas de compulsão. Tem o padrão beliscador, Uhum. que a gente às vezes não percebe. Que tá Geralmente comendo está tanto. relacionado à ansiedade, né? Aquela pessoa Sim. que... um exemplo simples, está na mesa aqui, nós estamos as 4 aqui, serviram uma batatinha. Você pode comer uma porção, estar saciado, estar bem com aquilo e bater um papo, conversar. Mas a pessoa que tem padrão beliscador, você começa a notar até na mesa que, dos seus relacionamentos, quando vocês saírem da família, é uma pessoa que fica o tempo todo beliscando. É uma pessoa que está sentada aqui lendo, ela vai na geladeira e volta, né? Ela Uhum. vai, belisca alguma coisa, pega um pedacinho e volta. Então, tem todos esses. Tem o hedônico, tem o beliscador, né? Então, Uhum. tem o comedor noturno, tá? Tem pessoas que literalmente não comem muito de manhã, comem à noite, inclusive acordam para comer na madrugada. Olha que Tá? loucura. Tem vários padrões, são padrões comportamentais, né? Uhum. E que a gente também precisa ir tirando devagar, até em consulta, nas conversas. Tanto que hoje em dia a gente até ouve falar, consultas de 15 minutos, você não consegue fazer Não dá diagnóstico mais. de nada, né? Uhum. Nessa área do tratamento da obesidade, isso é uma verdade absoluta. Eu já consegui tirar informação de paciente, às vezes, 2, 3 consultas à frente. Primeiro porque ele não tem a visão, ele não consegue enxergar. O que ele tá fazendo, ele tá né? fazendo, O comportamento aham. que ele tem. Exatamente, o padrão comportamental dele. Então, ele não vai te contar, se você, dependendo de como você perguntar, é um pouco difícil dele perceber. Sim. E aí você vai rodando, vai rodando, vai rodando. Lá na terceira consulta, eu já tive paciente que eu descobri que foi exatamente esse paciente da terceira consulta. Eu tentando entender a glicose do paciente ali, por que não melhorar, o paciente medicado e tudo. E a gente foi se dar conta, sem querer, cutuquei, ele me contou que quando ele sentava na mesa, ele tinha uma gaveta de balas. Porque ficava o dia inteiro sentado e aí ele gostava ou de Desculpa. mascar um chiclete ou tá mastigando uma bala, alguma coisa mais Sim. docinha. E aí você vai perguntando, essa pessoa me disse que eram 30 balas por dia. Caraca. E é um padrão extremamente É ansioso. muita, né? Era muita, uma É uma quantidade de quantidade açúcar absurda. absurda. Não E aí tem remédio que te salve Não, de 30 não balas tem. por dia. Na verdade, Até tem. Ou tem.
Tem, desde que você trate e entenda, porque Sim. esse é o paciente que você precisa melhorar o comportamento dele. Exato. E aí as associações das medicações, na verdade, é o pulo do gato. O médico que consegue ouvir o paciente e além de prescrever só uma canetinha, ele passa a prescrever também outras medicações para tratamento de compulsões alimentares Sim. ou correções metabólicas que ele precisa para destravar o emagrecimento. Se ele não tiver esse olhar, só a caneta não faz o milagre, né? Eu tô encantada pela humanização que você tá trazendo, porque eu percebi que isso se perdeu um pouco entre os Sim, médicos. Sim, muito. Você me desculpa, né? Tô sendo sincera, mas te elogiando Obrigada. também. Porque essa questão de não olhar para o rosto do paciente Sim. ou enxergar uma pessoa gordinha, deve comer muito. Deve lanchar tomando um milkshake, deve ser só isso. Uhum. E aí, com essa chegada do Mounjaro, então muitos médicos, né, eu acredito que adotaram de início essa primeira conduta de é só passar a canetinha que resolve. Sim. E com certeza não obtiveram esse sucesso porque não fazem essa associação com a questão do psicológico, né? Sim. Acham realmente que é um problema de metabolismo ou uma insulina alta, uma questão mais fisiológica e não mental. E pelo Exato. que você está trazendo, é muito mais psicológica, parece que você faz muito mais psicologia do que endocrinologia. Na mesa do consultório, dos 2 consultórios, a gente tem até lenços. Porque o nosso perfil hoje lá no Instituto são pacientes mulheres, né? Vamos botar 85% do público que está lá no Instituto, ele é feminino, então são mulheres. É um perfil de 30 mais, né? Diria até que 40 mais é A maioria. E o público da obesidade, que aí a gente tem desde adolescentes até pessoas mais velhas hoje que estão em tratamento, inclusive por recomendações médicas, né, para tratamento do peso. E aí, esse perfil da mulher, que é o maior, que está lá dentro do consultório, ele é um perfil que você tem que ter a escutativa com ele. Senão você não consegue. Ela está enfrentando, é uma mulher que está enfrentando, às vezes, não só a obesidade, ela está enfrentando também um climatério, uma menopausa. A obesidade, às vezes, é uma consequência, né? Exatamente. E alguns médicos tratam como causa e não Exato. resolver. E por alguns anos atrás, eu diria que até o médico que tratava a obesidade, os endocrinologistas mais antigos, eles eram preconceituosos e alguns até gordofóbicos. Eu tenho certeza. Gordofóbicos. Já ouvi várias histórias, recebo pacientes que passaram por situações com outros profissionais, e hoje, um pouquinho, trazendo agora para a realidade ali, para o mais recente, são esses profissionais que não fazem a leitura correta Do paciente. né? Que realmente só montam protocolos muito padrões, né? Que vendem ali aqueles protocolos rígidos, sendo que uma pessoa, ela precisa ser o tempo todo individualizada dentro de um tratamento, né? Sim. Então, isso é um diferencial realmente que faz... É muito importante, precisa ser feito assim, né? Parabéns pelo seu tato, pela sua conduta. Maravilhoso. Tem que ter. Eu trouxe, quando eu abri o episódio, eu falei assim, gente, tô muito emocionada com esse tema. E quando a gente tava planejando ele, eu falei assim, gente, eu quero muito falar sobre esse tema, porque eu sou uma pessoa que vive a obesidade na vida toda, né? Logo nas primeiras vezes que eu tive contato com nutrição e com esse momento de você olhar para o rosto de um médico e falar sobre você, eu costumava falar que eu não me lembro de um momento na minha vida em que eu não estava preocupada com o meu peso. Em que eu não estava lidando com emagrecimento. Então, para mim, a palavra dieta era uma constante. Assim, eu sempre estava de dieta e eu nunca estava conseguindo fazer. Isso gera muitos traumas, tá? Exatamente. Então, tudo que você imaginar, eu até falava, gente, tudo que você imaginar de dieta, eu já fiz. Tudo. Desde os 15. Até do ovo? Todas. Assim. Teve uma época a da sopa é famosa, mas a do ovo eu acho Teve uma época antiga, acho que, sei lá, 25, eu tinha, sei lá, uns 17 anos, então foi há 13 anos atrás que surgiu uma coisa da água de berinjela. Eu não sei se vocês... Sim, Tomei meu pai tomava pro colesterol. Isso que eu falava. Não, era pra emagrecer. Na geladeira da minha Eu casa. odeio berinjela hoje, gente. Eu não suporto ver uma berinjela. Nós vamos precisar ressignificar. Isso que eu ia falar. A berinjela, vou fazer Não consigo comer berinjela por causa disso, porque era coisa de você deixar a berinjela crua dentro da água e tomar água de manhã. Cara, meu pai tomava isso direto, mas é por causa de colesterol, né? Porque ele tomava.
Juliana? Eu Gente, trabalho tudo. muito a ortomolecular, né? Que Aham. vem com essa A premissa trazer dos tratamentos mais naturais, né? Vamos Isso. começar hoje a fazer as pazes com a berinjela. Olha, o e berinjela é aí, tão assim, gostoso. de extrato de tudo já berinjela vai testei. bem, então. A gente, qualquer coisa, muda pro extrato. De A água um você deixa... tudo. E aí, quando eu atingi um pico de peso, assim, acho que quando eu tinha mais ou menos uns 21 para 22 anos, que foi 80 quilos, e aí eu falei, ok, eu não vou passar, eu tenho 1,62 m, né? Então, 80 quilos já é muito quilo. Eu falei, não, eu não vou passar disso, esse vai ser o maior peso que eu já cheguei. E eu lembro que na época eu ficava tentando me dissuadir dessa ideia de que não sou obesa. Pelo amor de Deus, vamos aceitar o meu Você corpo. sabe quanto que eu já pesei? Ah. 94. 94. Você? Eu não falei que eu adoeci? Não, eu entendi, mas... Mas a gente não É. consegue... É. Não dá nem Tudo bem pra que eu sou um pouco conceber. maior que você, mas 94 Mas ainda quilos. assim. E quando eu cheguei na mesa da nutricionista, que inclusive é a Tamires Peruvano, eu cheguei pra ela e disse, não, eu preciso perder uns 10 quilos. Porque eu tô me sentindo mal aqui e tudo. Pois você vê como é que 30. pode, né? Então, Aham. A distorção a de chacota imagem, sua né? tá um Sim, pouquinho menos. sim. Olha, E comigo isso já acontece ao contrário. Deixa eu contar um pedaço dessa história bem Conta, curtinho. conta. Eu descobri, na verdade, eu sabia que eu estava, na minha cabeça, eu estava sobrepeso. Aham. Porque, como eu disse, eu era atleta, sempre fui uma pessoa de muito movimento, sempre fui magra mesmo. E aí, depois de formada, de médica, a vida me carregou e realmente, com 28 anos, eu estava hipertensa e pré-diabética. E aí eu bati os 94 quilos. Sabe o dia que eu vi de verdade? Uhum. O meu irmão passou no vestibular de medicina e a gente fez uma comemoração. E aí depois eu recebi no WhatsApp da família Sim. os vídeos. Uhum. E aí eu pego assistindo o vídeo, aí eu olhei pro lado e falei assim, onde que eu tava nessa hora mesmo? Aqui. Aí a pessoa olhou pra mim e falou bem assim, ali, você- Tamires, você tá passando ali atrás, volta aí. Aí eu voltei, eu olhei, Não sou eu eu. não E aí me você viu. reconheci. Sim. Eu não me reconheci. E aí que me dei conta, né? Aí que É a ficha sempre esse cai. momento, né? Quando Então, alguém eu não tira uma vivi a foto sua. obesidade por muitos anos, diferente de você que está trazendo desde a adolescência, Sim. da infância. E isso é um trauma na minha vida. Olha só, eu não conseguia me ver. Eu não Aham. tinha noção daquilo. Então, imagina uma vida inteira, Uhum. né? Com uma história sempre atrás de um nutricionista, atrás de um tratamento, de uma fórmula mágica. Sim. Uma pressão Né, de um social bullying, acontecendo, um bullying, né? né? Que Você como... trouxe uma situação muito que me enquadrei um pouco aí. Você nunca foi uma pessoa acima do peso. Você sempre praticou muito esporte, sempre foi uma pessoa magra. Sim. Eu também sempre fui essa pessoa. E eu engordei depois de engravidar. Muito comum Tive também. 2 gestações muito próximas uma da outra. Como eu nunca tive problema com o peso, assim, eu falo, depois eu emagreço, porque eu... Só que quando eu engordava era 1 quilo, 2 quilos, eu tinha que voltar. E eu voltava, né? Uhum. Quando eu engordei 20 quilos, a conversa mudou. Sim. Só que eu nunca tive essa cabeça da dieta. Apesar de eu ter passado por uma fase de falsa magra. Eu nunca tive essa cabeça da dieta, de estar em dieta há muito tempo, assim. Então, até hoje, mesmo fazendo acompanhamento, fazendo todo esse tratamento, eu ainda tenho muita dificuldade de me manter muito focada na dieta. Por exemplo, se eu vou num evento, eu não posso comer. Uhum. Entendeu? Não furar a dieta, porque eu só posso furar a dieta em uma refeição. Eu tenho muita dificuldade. Você também teve isso? Acho que sim, em alguns momentos. O que eu digo, assim, que eu conto dessa parte, né, da minha vida, essa transição entre uma pessoa que nunca se preocupou com alimentação, né, sempre comi de tudo. Minha família também nunca teve restrições nas questões alimentares. E aí eu também entendo que eu vivi por alguns anos também, como diz na esbórnia, É isso aí. comendo de tudo, Uhum. ingerindo álcool em maior quantidade, realmente por uma questão hedônica, como Uhum. falei, né? Comendo por recompensa Sim. também. E quando eu decidi fazer essa virada de chave, né? Ela funcionou como um interruptor, assim, sabe? Deu um disjuntor, foi lá e fez tum. Uhum. Foi muito rápido. Então, eu entendi também que eu tinha uma responsabilidade nisso.
Uhum. né? Me responsabilizei pelo que estava acontecendo. Uhum. Me acolhi também de entender que o que eu vivia, porque eu realmente não estava bem emocionalmente. Me entendi naquele momento, entendi que eu estava num status mais depressivo, Uhum. né? Daquele momento ali, o alimento ele não virou um inimigo para mim. Uhum. Pelo contrário, eu acho que eu consegui ressignificar a ponto de entender que tudo o que eu estava fazendo, da alimentação, das dietas, do acompanhamento nutricional, da atividade física, na verdade eram aliados na guerra que eu estava. Então eu não briguei, Uhum. Não né? foi para outro Que extremo legal, ali, diferente, né? bacana isso. Porque eu entendi que eu precisava. Sim. Uhum. Eu estava infeliz. Então, é como se eu tivesse tirado uma venda dos meus Aham. olhos e me mostrado que o caminho era aquele. É como se eu tivesse alguém no meu ouvido falando assim, é só fazer esse caminho. Uhum. E eu nem trabalhava nessa área antes, né? Então, foi realmente com a ajuda de profissionais que me mostraram os caminhos que eu você fiz. conseguiu. Então, eu digo que, assim, em alguns momentos, eu distorci um pouquinho isso a ponto de falar assim, será que eu estou exagerando? Né? Será que é aquele, você não aceita o convite porque lá não tem a comida, né? Aham. Uhum. Aí eu comecei a entender que era muito melhor eu me posicionar. Sim. Eu vou sim no churrasco das minhas amigas e eu vou levar o meu franguinho e a minha salada. Eu chegava de marmitinha mesmo. Sério? E me Que legal. divertia. E foram 9 meses de tratamento, eu perdi 30 quilos e eu não usei medicação nessa época. Não me gabo por isso. Tem 11 anos, né, que eu fiz esse tratamento, essa mudança. Eu sei da dificuldade que eu passei, da trajetória que foi para perder os 30 quilos em 9 meses e sem medicação, né? Hoje, quando eu conto essa história para os meus pacientes, eu não conto a ponto de mostrar que é porque eles não precisam do medicamento, Aham. pelo contrário, para entender que algumas pessoas conseguem e outras não, e quem não consegue, toma aqui, vamos fazer junto. A O parte do importante é que acolhimento, você, né? exatamente, o importante é que você encontre uma ferramenta e não uma muleta e se Interessante. transforme também, né? Então, são várias fases, né? Eu acho que isso acontece, é um pouco até impossível não acontecer essa dúvida de fazer dieta, não fazer dieta, mas fazer as pazes com o alimento é a melhor forma. E entender que quem está ao seu lado e te ama e quer seu bem, vai parar em 2 minutos com as piadas. Ah, não, Vai aí sim. Uhum. Vai parar. Esse ponto do não conseguir me pegou muito, porque eu fui uma dessas pessoas que não conseguiu somente com exercício e com alimentação. E tá tudo bem. E aí A eu gente tem que passei encontrar algo. esse ciclo de, mais ou menos depois que eu comecei a empreender ele com mais ou menos 22 anos, 2 anos depois eu entrei numa empresa e eu cheguei aos 98 quilos. Então, de 80, que eu achava que era o máximo que eu poderia alcançar, eu cheguei em 98. E muito por conta desse comer hedônico, que é esse comer de, caramba, eu tô tão cansada. Não tem condição de eu ainda fazer uma O nível comida. de estresse vai subindo, aí também tem fisiologicamente outras sim. coisas, é porque eu tô tentando não ser tão médica Tão aqui. médica, né? Mas o cortisol, por Sim. nível de estresse, ele está extremamente ligado aos hormônios da saciedade. Então, a medicação, ela vai lá bloquear e vai ajudar nisso. Mas para quem não tem a medicação, dormir bem faz sentido, né? Óbvio que faz. Fazer atividade física faz. Mas nem sempre é possível modular esse cortisol a ponto de você ganhar o jogo. Exatamente. Que foi o que aconteceu com você. Exatamente. Você não conseguiu ganhar essa batalha. Não, eu vivi anos, assim, do tipo, ia pro crossfit, aí tinha que fazer o tal do burpee. Gente, eu não conseguia fazer 3 burpees. Eu era muito, tipo assim, o condicionamento físico não existia. E eu falei assim, gente, o que tá acontecendo comigo? E as taxas, aí obviamente, né, fui pro médico fazer os exames. Eu sempre tive muito problema de, tipo, retornar no médico pra continuar o tratamento, né? Que a gente faz a primeira consulta, faz o exame. E nunca mais volta. Bacana, taxas, ok, umas taxas aqui tá mais ou menos. Nunca mais volta no médico. Então sempre tive essa dificuldade também de dar continuidade ao É tratamento. um boicote também, tá? Exatamente. Boicote, isso existe. E aí, quando eu fui realmente a fundo, eu descobri, por exemplo, que eu tinha uma deficiência de ferritina muito alta. Minha ferritina tava 9. E não dá pra fazer burpee não- mesmo. É o que eu tô pensando. Assim, como que faz um Talvez burpee com levantar da ferritina, cama não? já é um... Já é um grande Exatamente. A acontecimento. B12 sempre muito baixa. E aí, eu fui investigar, fiz endoscopia na época e tudo mais. Nananã. Então, assim, realmente, pra mim foi
a canetinha foi realmente uma virada de chave na minha jornada. E ela é recente, né? Então, eu tive também esse momento do tipo, beleza, eu que fui a responsável por ter chegado nesse peso aqui. Porque eu acho que se a gente não chega nesse lugar da autorresponsabilidade, via de regra você vai estar sempre arranjando uma desculpa para o fato de você estar daquele jeito. Sim. Arruma, sim. Então, muita desculpa. Não, é porque, nossa, eu trabalho muito, né? Não sei o quê. Não tenho tempo de treinar. Não tenho tempo. Não consigo fazer as marmitas. Nossa. Não, são milhões de... E aí eu falei, não, beleza. Eu saí, né, da empresa, eu vivi esse luto também de ter saído e de tudo aquilo que tinha acontecido comigo naquele período, por conta de ter sido realmente muito estressante. Eu olhei pra mim e falei, ok, o que eu preciso fazer agora? E aí eu comecei pelo básico, novamente. Contratei um personal trainer, comecei a treinar com uma certa frequência, fui para o nutricionista, novamente, iniciei mais um ciclo ali de uma alimentação mais regrada. Uma nova chance. Uma nova chance pra mim. E realmente, mais uma vez, eu ainda falei, vou tentar da forma tradicional. Vou fazer o que todo mundo fala que tem que fazer, né? Fechar a boca e malhar. Só que, nessa altura do campeonato, o meu corpo, ele já estava todo desregulado. Provavelmente tinha alterações metabólicas. E aí, o emagrecimento, a gente fala que existem algumas coisas que embotam o emagrecimento. Então, o metabolismo realmente é um ponto. Ele não pode ser esquecido, né? Não é só também hábitos e mental. Tem um corpo que é como uma fábrica, uma engrenagem. Ele precisa estar rodando ali certinho para que as reações metabólicas aconteçam, tudo aconteça de forma harmônica, né? E às vezes só brigar, entrar nessa guerra, ficar batendo a cabeça, não dá muito certo, né? O papel do endocrinologista é exatamente esse. Perceber quais são os pontos de desequilíbrio, ajustar essa parte metabólica inteira e dar subsídios, como eu disse, as ferramentas corretas para que destrave esse emagrecimento, né? Então, acho que esse é o ponto. Quando veio o pulo do gato, assim, eu fui no nutrólogo, fizemos a consulta, fiz os exames novamente, todas as taxas baixas, várias questões alteradas, né? Não vou saber falar, tipo, a glicemia ou a glicose estava muito alta, então estava com uma resistência insulínica ali também já de muito tempo. E aí foi quando ele prescreveu realmente a tirzepatida e eu comecei em setembro de 2025 e eu ainda estou, né, no processo de desmame da medicação, mas em 8 meses eu perdi 25 quilos. Maravilha, parabéns. Uma loucura. O bacana desse ponto agora, que se a gente volta um pouquinho na sua fala, você vê que ela começa com o estilo de vida também, né? Com a mudança, indo nos profissionais, indo fazendo as coisas, né? Até entrar a caneta. Uma das coisas que eu tenho achado muito interessante nos meus pacientes e uso da tirzepatida é que como ela tem essa potência de agir a nível cerebral também e mostrar um outro lado do comer para aquela pessoa, eu brinco que é como que se a pessoa estivesse aqui sentada na mesa, ela consegue sair, olhar de cima e falar assim, o que essa galera tá fazendo ali? É isso mesmo. Né? Parece que dá uma visão diferente sobre o alimento, sobre os comportamentos alimentares, e isso é educativo. Então, o tempo de uso da medicação, no seu caso você está falando de 8 meses, ele foi muito educativo para você. Só que a gente tem que explorar isso, seja você, como paciente que explorou, seja nós como profissionais de saúde que precisamos explorar também esse potencial que a medicação tem. Sim. E muitas vezes as pessoas não usam, porque ela pode ser literalmente a jornada que você precisava para aprender a ter um novo estilo de vida, se apaixonar de novo por você e pelo esse estilo de vida, e a partir dali conseguir viver sem a medicação também. E entender também que em alguns casos a obesidade é uma doença crônica e tem que tratar para sempre. Para sempre. Vocês se lembram daquele Vigilantes do Peso? Sim. A minha mãe trabalhou nele. Sério? Sério. Você é por muito tempo. Eu não assisto. Eu sei, conheço o programa, mas nunca consumi. Eu acho fantástico. Eu tô lembrando disso porque tem uma expressão que fez parte dessa época do mundo, assim, e que eu acho que deveria voltar, porque diz muito sobre isso que você falou de
de ter esse novo olhar sobre a comida, que é a expressão da reeducação alimentar. Porque as pessoas, elas têm dificuldade com dieta, igual a Dani falou, a mãe dela também disse pra ela, né, nunca precisou fazer dieta, você não vai conseguir fazer só uma dieta Não, agora. não foi minha mãe, não. Foi que não? falou isso. E ter dificuldade de dieta, não consegui sozinha com a dieta, porque eu acho que a dieta, ela traz uma questão um pouco restritiva, assim, Sim. a dieta, por exemplo, estou em dieta porque preciso fazer uma cirurgia, estou em dieta porque preciso fazer um tratamento que seja para obesidade ou qualquer outra doença, mas a reeducação alimentar, ela é um processo que precisa fazer parte, não só para você perceber a questão da quantidade de comida que é consumida. Se você tratando uma compulsão, você vai diminuir a quantidade, né? Você tratando a ansiedade, vai diminuir também. Mas as pessoas, elas esqueceram não só como come, mas o que come. É a qualidade do alimento, Sim. tá? Para isso, o interessante é que sempre procure nutricionistas. Tem diversas áreas, obviamente, mas os nutricionistas que têm especialização na nutrição funcional são os nutricionistas que prescrevem alimentos que o próprio alimento passa a ter o seu poder de medicamento. Os antioxidantes, né, ações anti-inflamatórias. Então, existem tipos de dietas que elas conseguem encaixar melhor os alimentos a ponto deles trazerem saúde também. Em vez de você estar tomando cápsulas, eles estão dentro do alimento. Então, por isso que eu falo muito de fazer as pazes com os alimentos, porque é possível você comer saudável. Sim, mas né? E estar de dieta. Sim. Eu digo Eu também e a berinjela conta... temos que fazer as pazes. Vai dar certo. Você comeu a caponata que eu fiz aquele dia? A caponata eu como. Então, tem É a berinjela. única coisa. Ela é de berinjela. É a A gente única já coisa que eu começou como. bem, a gente A começou única bem. coisa. Já tem um passo aí. Porque eu sei que tem pessoas que conseguem levar a marmitinha de frango pro churrasco e tem as pessoas que não. Eu também não. Sim, mas eu fiz isso por um tempo. Não, tranquilo. Né? Foi por um tempo. Eu precisei, eu estava em tratamento, eu tinha decidido aquilo. Hoje, se eu for levar o frango, é porque eu tô afim de comer o frango. Entendi. Né? Não, mas é que também Então... você finalizou o tratamento, né? Sim. Então, meio que você volta pra normalidade do cotidiano da vida, Sim. né? Não tem mais necessidade de ter essa estratégia extremista pra conseguir um resultado. É o que eu digo. Eu estava doente, né? Então, eu tinha diabetes para tratar, eu tinha hipertensão para tratar, eu tinha obesidade para tratar e uma depressão para tratar. Sim. Então, o alimento, ele também funciona, às vezes, como um medicamento prescrito. Então, era da minha prescrição que eu não consumisse a grande quantidade de uma carne vermelha ou tomar um refrigerante. Sim. Né? Então, é como se eu levasse o meu remédio. Sim. Porque quando você tem em mente essa questão da reeducação, você consegue levar uma vida mais amena e normal, né? Não gosto muito dessa palavra, mas eu tenho dificuldade de sair com marmita de casa, não seria essa pessoa. Porém, por exemplo, quando a gente teve aquela reunião, aquele dia que teve o coffee break, você falou, eu não posso comer isso. Aí eu falei, não, Dani, você pode sim. Também estava fora da minha dieta. Mas se você aprende a ter essa reeducação alimentar, também. você sabe que por mais que você esteja comendo algumas empadinhas, você não vai comer 15. E aí a sua refeição da noite, a última que você vai fazer, você vai voltar para tentar equilibrar aquela fugida que você deu à tarde. Mas essa consciência, porque quando você reeduca, então assim, reeduquei. Foi um processo que você viveu, então você não pode mais voltar atrás e comer 15, 20 empadinhas. E eu acho que isso precisa ser trazido também junto com esse tratamento das canetas, né? E evitar também as compensações. Acho que essa palavra é muito comum. Né? As pessoas compensam. De ficar sem comer, porque comeu muito, elas né? abusaram em um momento, em um coffee, e depois fazem restrição, depois soltam de novo, voltam. Sim. Não, e a conta, né? E a conta também, se a gente for botar na ponta do lápis, eu brinco que é a continha de padaria. Gasto energético, né? Então, o corpo ele precisa de X calorias para o dia para ele funcionar. Você vai consumir tanto com base no alimento e você vai gastar tanto com base nas atividades do dia. Essa conta para o emagrecimento, ela precisa ser negativa. Sim. Né? Sim. Então, as compensações, às vezes, dão errado. O déficit calórico, né? Exatamente. Fala, sim. Então, evitar compensar. Cara, vamos lá. Vou até trazer um ponto que a gente falou um pouco antes do podcast começar, que é quando veio, né, então, essa revolução da indústria farmacêutica, que eu falo assim que
Foi a melhor coisa que já inventaram, na minha opinião. Eu sei que você deve conhecer muito mais de indústria farmacêutica do que todas nós aqui nessa mesa. Mas para Mas mim, esse Mas essa é a minha medicamento, na opinião. minha opinião, né, dados da minha cabeça, é a coisa mais sensacional que já inventaram, justamente por aquele ponto que você trouxe logo no começo, que é esse food noise, assim. Que eu acho que, pra mim, por exemplo, foi revolucionário o fato de eu não estar mais pensando em comida e de eu ter esse poder de escolha, como se ele voltasse pra minha mão, assim, do tipo, não, cara, isso aqui é um bolo de chocolate, tá bom. Eu acho que eu vivi isso na prática. Olha, é uma delícia esse bolo aqui. Sim. Come. Como? Eu vivi assim isso mesmo. na prática quando eu fui no shopping. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Eu tinha acabado de começar o tratamento e eu fui no shopping em Vitória. Gente, ir no shopping e não comer nada, pra mim, era uma coisa que não existia. Mas você, não Sério? mas você não transferiu pra comprar nada também, não, né? Não. Tá, porque também tem esse... Gente, eu vou no Algumas shopping pessoas tão... compensam. Quando eu vou no shopping, eu sou tão rápida que não dá tempo. Então, não, pra mim não tinha, Normalmente eu não não dá concebia. Era tipo assim, eu já ficava, meu Deus, eu vou no shopping. eu Vou raciocino passar no exatamente desse jeito. Shoes, vou comer comida japonesa, que eu adoro a comida japonesa do Shoes, então eu, com certeza eu vou ter esse momento, mesmo que eu não esteja com fome, eu preciso parar lá pra E poder o que comer. eu não conseguisse comer no shopping, eu comprava pra levar pra casa, pra assim que a barriga esvaziasse, eu Olha. comia, né? Olha só. E aí, eu sentei no shopping, eu precisava resolver algumas coisas de trabalho, era meio que um ponto de parada, assim, né, entre um compromisso e outro, e eu saí de lá sem comer absolutamente nada. Aí você se deu conta na hora ou só depois? Não, na hora, assim, eu me Aham. dei conta que, tipo, caramba, olha isso, a minha cabeça não foi pra esse lugar da comida e eu tive esse poder de escolha de novo. Mas a pergunta que eu quero trazer é o seguinte: a gente começou a descredibilizar outras formas de emagrecer, que é tipo assim, ou a gente começou a olhar pra pessoa que está num quadro de obesidade, vira pra ela e falar, oxe, menino, toma aqui, 60 miligramas. Oxi, bota aí, Por quê, ué? Por que uma seringa aqui na farmácia. Aqui, ó. Só Sabe? precisa uma receita. Exatamente. E ao mesmo tempo... Mas é querendo ajudar todo mundo agora. É, isso aí. a gente vira até com esse olhar de preconceito mesmo, de virar e falar, como assim você ainda é gordo? Se existe aí Oxi, O Monjaro. o que tá acontecendo? É, mas tem gente que não responde. Exatamente. Então fala um pouco sobre isso e fala um pouco também, já aproveitando pra emendar as duas perguntas, sobre essa cultura do magras, magras, magras. Tipo assim, beleza, então agora tem X-hepatida, Tem que ser você é todo mundo magra. obrigada a ser seca drama, sabe? Tipo, tem que ser pele e osso. Também não pode ter nenhuma barriguinha aí mais. Essa situação tá Ponto cada pra mim, dia... eu tô sentindo a minha barriguinha. Essa situação tá cada dia mais perigosa, né? A gente tem acompanhado... até nos congressos tem tido essa pauta, né? Tanto no congresso de endocrinologia quanto de estilo de vida. A gente tem painéis já falando, né? Dessa questão do magras, magras, né? Que viralizou no Instagram. Que loucura, né? Viralizou mas no Instagram. É muito comum. Entrando primeiro nesse ponto, depois a gente fala do outro. O que eu posso te dizer? É muito comum mesmo, tá? Estar ali por trás da cadeira, da mesa do médico e ouvir. Tem uma distorção de imagem acontecendo em muitas mulheres, né? Digo até homens também, tem alguns que a gente já tem conversado um pouco sobre isso, mas recebo muitas mulheres que têm mesmo já uma distorção de imagem dos limites, né? Da onde é o saudável e da onde a gente está falando somente de estética. Toda vez que eu sento no início do tratamento, e faço isso conforme necessidade, mas toda vez que eu sento ali na frente do paciente e mostro aquela bioimpedância, a primeira coisa que eu apresento para o paciente é não só o peso bruto dele, mas o peso de gordura excedente. Porque metabolicamente, esse é o nosso problema. Isso que é o alvo, é onde a gente quer atacar. Essa gordura visceral, né? Essa gordura metabolicamente ruim, inflamada, né? Que o paciente tem. Então, eu sempre apresento para ele as metas. Existem várias metas. Tem a meta que o paciente quer. Tem a meta que é da saúde, que quando uma pessoa vem procurando o emagrecimento, a gente tem que entregar de 10% a 15% da perda do peso atual daquele paciente, para tirar ele de uma situação de risco para a saúde. Tem a meta do médico e tem a super meta, que a gente fala que é aquela assim, já te entreguei aqui. Vamos mais.
o que a gente vai fazer? Então, quando eu sento ali na frente do meu paciente, eu sempre apresento para ele o que é se tornar novamente uma pessoa saudável saindo do quadro de sobrepeso e obesidade. E aí eu mostro em números. A gente está falando de 10, 15, 20 quilos para se você se tornar saudável. Porque o que eu percebo muito? Ao longo do tratamento, e eu acredito muito que você passou por isso, porque sua jornada ela tem uma quantidade grande de peso, Uhum. A família, os amigos falam assim, chega agora, né? Sim. Você já perdeu tudo isso, onde você vai parar? Você tá magra, você tá Minha feia. avó falou que eu tô triste. Você tá triste. Exatamente. E isso semblante triste. Eu tô para te dizer que é unânime. Unânime. E aí, se essa pessoa ela tiver essa consciência do que é o tratamento dela, a meta de saúde dela que foi traçada, ela consegue se blindar também dessas falas e seguir bem no tratamento, Uhum. tá? Mas o ponto é que, ao atingir a meta da saúde, começa a se inventar uma super meta, que tem a ver totalmente com a estética. E aí vem o magras. E tem uma outra expressão que eu não sei se vocês ouvem ou já viram na internet, que é iPhone Pro Max. Aí eu chego o paciente e falo assim, agora eu quero ficar Pro Max. Magra Pro Max. Magra Pro já ouvi Max, esse né? termo. Uhum. Que é o definido, High Definition. Sim. Uhum. Então, essa distorção, e aí você consegue perceber que a qualquer custo e a qualquer preço aquela pessoa faz isso, tá? Sim. Então, inclusive é o papel do profissional mostrar isso, mas ao mesmo tempo que a gente mostra, a gente está perdendo o paciente, tá? Porque ele vai encontrar alguém, ou por conta própria, ele vai, por conta própria vai fazer, ou vai encontrar um profissional que faça a qualquer custo. Sim. Então, eu não vejo o problema de uma mulher ter a vaidade de estar esteticamente... Visualmente, né? Para ela mesma ali. Né? Com um percentual menor que 18%. Uhum. Hoje, para a gente ver esses níveis de definição, assim, essas mulheres que são muito secas, 12, 13, 14, 15%. Por exemplo, eu tenho 17% Uhum. de gordura corporal. E eu não sou uma Promax, né? Mas aí as mulheres vão chegando nesse ponto e elas vão começando a apresentar esses, eu digo, sintomas mesmo de estarem muito, muito, muito obcecadas pelo shape. E né? quererem fazer isso com a medicação, né? E aí usarem a medicação também para isso. Mas aí vem aquele ponto que é você não colocar todo mundo no mesmo balaio de novo. Uhum. Por quê? Essa mesma mulher que agora também quer ter um corpo de 18%, 17%, ela só precisava ter 23%, 24%. Mas ela quer ter um pouco menos. Essa mesma mulher é uma mulher que cronicamente, às vezes, precisa estar tratada. Eu ia perguntar por outras justamente. Situações, por causa de compulsão alimentar. Aí opera já do outro lado que o obeso, Exato, né? Exatamente. Então, nem só de obesidade se vive para tratamento, né, com a medicação. Porque a gente já entendeu que a tisepatida tem potenciais anti-inflamatórios. Eu tenho um paciente que responde absurdamente a psoríase tratada não, né, vamos dizer assim, em remissão com tisepatida. Que incrível. Porque baixa a ansiedade, trata, ameniza emocional. Porque por dois grandes motivos. Um, a própria medicação é efeito anti-inflamatório. E o segundo motivo, porque você passa a consumir menos alimentos inflamatórios. Como a psoríase é uma doença totalmente dependente de questões emocionais e inflamatórias, você silencia aquela doença. Isso acontece com lipedema também. Então, tem muitas mulheres que, às vezes, elas já estão magras, mas elas precisam da medicação ainda para apoio em outras patologias, em outras doenças. Então, a gente não pode também... porque hoje o que eu vejo, assim, na minha opinião, principalmente por causa do Instagram, é fazer um pouco de piadinha com tudo. E você tá naquela moda, hypada com aquilo, e acabar se envolvendo nisso, sem nem botar muita maldade também. Sim. Né? Acaba falando sem botar uma maldade. Mas, de um modo geral, tem os dois lados. Então, a gente só precisa entender se não é uma distorção mesmo de imagem, porque também acontece. Da mesma forma que o obeso não se vê,
às vezes o magro não está se vendo nesse nível. É isso E aí. aí o papel nosso como profissional é entender os limites e apresentar isso, né? Mas existe demais. Tem um Instituto IGEA aqui na Grande Vitória? Não. Como assim, cara? Vamos Não ter que tem. passear para Aracruz, vamos Mas montar vocês uma atendem van. aqui. É isso Opa, que eu ia tudo falar. bom? É expedição Vamos- pra poder expedição. se consultar no Instituto Mas IGEA. Vocês A atendem. van sai todo dia às 8 da manhã. Olha, eu gostaria, tá? Porque A gente achei- tem atendimento aqui em Vitória. e Mas eu não legal, consigo legal. trazer hoje todo o Instituto IGEA para cá. Entendi. Mas bem você robusto. consegue trazer a Tamires. É, E aí eu a tô Tamires aqui. É, mas e a quando Tamires? vocês vêm, vocês atendem as duas, Isso, né? a Vocês gente- fazem consulta casada. Isso. Na Legal. verdade, chama Integra essa consulta, Aham. né? É uma consulta que, ao mesmo tempo, você tá de frente com o endocrinologista e com o nutricionista. Então, ali a gente consegue, no mesmo momento e na mesma mesa, discutir as estratégias, né? Nossa, Então, que isso faz sensacional com isso. que Já pensou? o tratamento fique harmônico. Uhum. E muito bem combinado entre todo mundo, porque uma grande dificuldade hoje é os profissionais se comunicarem Sim. e Nossa, estarem sim. falando a mesma língua. Então, eu Sim. falo que é um Isso super aí. produto, tenho muito orgulho do Integra que a gente faz lá, faz aqui em Vitória também. Mas a operação inteira do IGE eu não consigo trazer para cá. No norte tá tudo certo, a gente tá Não, Tá mas certo, se a tá gente certo, arrumar tá outras certo. mulheres para ir junto, vamos em comboio, eu adoro dirigir. 16, Nós é isso. vamos, tá? Eu vou aproveitar para dar uma puxadinha, então, já que você tocou no assunto lipedema, né? Uhum. E também nesse ponto e no contraponto, que a Ramina trouxe pra gente a questão da obesidade, e aí agora, uns minutinhos atrás, você falou sobre essa outra questão de não se enxergar no outro contraponto, No né? outro Que extremo. é da magreza, vamos assim dizer. Eu não tenho extremo de magreza, óbvio, mas eu também sei que passo longe da obesidade. Uhum. Eu tenho lipedema, Uhum. e eu sofro com isso, com esse ponto de não conseguir me enxergar e não conseguir falar sobre essa doença que é o lipedema, por não ser gorda. As pessoas não dão importância, não dão ouvido, fazem piada. É. É uma situação, assim, difícil, porque a gente sente os mesmos sintomas. Aí, do lipedema, eu vou te dizer, das dores, do cansaço, né? De tudo que acarreta, roupa que eu não consigo usar, que Uhum. aperta e tal. E na questão da distorção de imagem é a mesma coisa, porque eu não tô satisfeita, eu não consigo me sentir bem. Você já teve a percepção que a mulher que tem lipedema parece que você parte ela no meio, quando ela não tem nos membros superiores? Se você pegar a mulher e partir ela no meio assim, parece duas pessoas mesmo, Uhum. dois corpos diferentes, É verdade. né? Nas fotos a gente percebe muito isso. Se você só tapar aqui e olhar pra cima, você fala assim, essa mulher Magra. aqui, magra, cintura e tudo. Quando você tapa aqui, você fala, não, essa perna não é Não é a dessa mesma mulher. pessoa, Aham. né? Então, isso faz também uma distorção de imagem na mulher. Aham. Eu queria que você falasse mais um pouquinho agora nesse tema voltado mais pro lipedema, como funciona, como atua Joia. o Monjaro. Primeiro, para falar um pouquinho assim do lipedema, né? Que bom, eu falo que bom que agora muitas pessoas têm o conhecimento, porque foi uma doença que poucas pessoas sabiam, os profissionais não sabiam nem entender e diagnosticar. Não é uma doença nova, não é modinha, isso é antigo, Uhum. né? Então ficava muito ali entre uma mulher que estava em obesidade ou uma mulher que tinha uma elefantíase. Vocês lembram dessa doença? Elefantíase, Aham. aham. Né? Sim. Então, falar assim que aí todo mundo conhece, Sim. mas esse linfedema, né, essa questão é uma doença vascular, é uma doença crônica, então ela não tem cura. Então, pensa só, você recebeu um diagnóstico desse, Aham. muitas das mulheres que eu dou o diagnóstico, converso ali, né, a gente recebe os exames, coloca o vascular para fazer essa análise, e a gente mostra que ela tem um lipedema, é uma doença crônica. Então, também tem toda a questão emocional, que foi o que você falou, não saber lidar com a própria doença. E ela é uma doença multifatorial. Então, isso também gera uma complexidade muito grande em cima da doença. Porque ela tem as questões vasculares, ela tem a parte inflamatória, tem alguns pontos genéticos também, né? Tanto que familiar você consegue perceber também. E tem o hormonal. E aí a mulher, que é a pessoa acometida da doença, né? Homens podem ter, mas é raríssimo. Uhum. É mesmo, não sabia. Eu achava que era raríssimo. só... Tem alguns relatos. Eu tem achava alguns que era só relatos. mulher. Tem alguns relatos. E na hora que a mulher, ela tem essa complexidade toda para tratar, é muito
é muito difícil dela se entender. E até que profissional que vai acolher essa mulher. Sim. Se é o ginecologista, se é o vascular, se é o endócrino, né? Quem é que vai fazer? Sim, e até assim, na sociedade mesmo, né? Porque quando eu falei, pronunciei a primeira vez, acho que eu vou tomar Monjaro pra tratar o lipedema. Tomar Monjaro pra quê? Mas você já é magra? Tá, mas é que não é pra emagrecer, é por causa do lipedema. Não, só fazer dieta. É o mesmo só que a gente ouvia lá atrás pra obesidade, é só fazer dieta. É só ir pra academia. É porque o que acontece? De novo, como o lipedema ele é multifatorial, só o Monjaro também não resolve. Sim. Mas eu acho que é o jeito que se fala, né? É o jeito que você olha para a doença. Sim, porque como você falou, ele vai tratar algumas outras questões que impedem. Então, por exemplo, se eu não consigo ter uma alimentação anti-inflamatória regrada por conta de uma ansiedade, por conta de alguma outra disfunção, que o Monjaro consegue corrigir, não adianta também eu só ir para academia. Sim. Porque quando eu for comer, eu não consigo acertar 28 refeições, 28 dias no mês as minhas refeições, eu não consigo. Bom, eu trabalho com eventos. Eu cozinho. Então, eu não consigo levar minha marmitinha de frango lá pro meu trabalho. Eu não consigo, eu furo. E se você tá tratada, não só com relação à saciedade, mas também, como você disse, que ele tem o poder anti-inflamatório e age na questão da ansiedade, que eu sei que eu tenho, eu acho que isso traz pra gente um controle muito maior e mais assertivo para essa doença. E um outro ponto é que quando a gente não tem as duas doenças associadas, que é a obesidade e a lipedema, porque isso coexiste, tá? Em muitas mulheres, e aí, inclusive, parece uma bola de neve, né? Que fica. Quando a gente não tem essas duas doenças associadas, a tirzepatida, ela entra em low dose, que a gente fala, que são as subdoses de medicação. Então, ela é diferente da forma com que eu trato um obeso. O obeso, ele requer, tanto que tem progressão de dose, não é isso? 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15. Né? Dentro de doenças inflamatórias e o lipedema, se a gente não tem a obesidade, a gente tem que encontrar uma dose, vamos dizer assim, mediana, uma dose menor que vá combater o processo inflamatório, porque a gordura do lipedema, não sei se você já teve a oportunidade de pesquisar, acredito que sim, a gordura do lipedema ela é diferente da gordura da obesidade. É uma gordura mais densa, uma gordura mais rígida. Se vocês procurarem fotos mesmo na internet, vocês vão observar que são padrões, a gente fala padrão ervilhado, né? Que é uma nódulos, isso, né? mais nodular. É diferente. É diferente de uma celulite, né? Então, a tirzepatida tem esse poder de estar agindo nesse tipo de tecido e ele ser mais sensível. Não é que ele trata. A tirzepatida não trata o lipedema. É uma das formas de você controlar o sintoma de uma doença crônica. Como a psoríase. Incrível. Eu tenho hipotiroidismo, né? Então, eu tive muita dificuldade de chegar ao meu peso depois que eu tive filho. Perdi uma quantidade, mas eu ainda estava 10 quilos mais magra, mais gorda do que eu era. E aí, eu faço ainda o uso da tirzepatida, e as pessoas fazem essa pergunta, né? Hoje, elas me fazem essa pergunta, porque antes, não, porque eu realmente estava gorda. Mas as pessoas falam assim, mas por que você toma? Aí eu falo assim, minha filha, eu quero ficar magra. Ela, mas você não precisa. Eu falei assim, mas eu acho que eu preciso. Porque assim, eu acho que a gente tem que também começar a tirar um pouco da permissão das pessoas invadirem a nossa privacidade. É o que eu falei com ela, porque as pessoas que acabam como se elas decidissem o fim do seu tratamento. E se a gente julgar por informações, dados, exames laboratoriais, às vezes a pessoa ainda precisa de manter o tratamento, mesmo que ela esteja com um peso adequado. Controlado, adequado visualmente, né? Visualmente por uma outra pessoa, por um pai, por um marido, né? Então... E aí eu vou aproveitar o gancho da gente falando dessas várias vertentes que a tirzepatida tem. Além do emagrecimento, o que mais, em quais outros setores do corpo humano que a tirzepatida atinge, ela trabalha? Onde ela age, né? É. Exatamente. Olha, aí talvez eu vou igual você, revolucionária. Revolucionária. Gente, olha. Revolucionária. Obrigada, um beijo na sua boca, você que criou a tirzepatida.
criador. Olha, tem muita gente que fazendo a mesma coisa, né? Falando a mesma coisa. A gente falou do lipedema, né? Das doenças inflamatórias. Mas a gente tem a esteatose hepática, que é a gordura de fígado, né? A própria diabetes, né, gente? Porque as medicações, elas... Originalmente elas vieram mesmo para o tratamento da diabetes, né? Então, hoje, inclusive, nos guidelines de tratamento de diabetes, as canetas, o Ozempic, no caso, a semaglutida, e o Mounjaro já entram mesmo como recomendação de tratamento, né? Desde que tenha um poder aquisitivo, alguém, ou o governo forneça por algum motivo. Então, a gente tem a diabetes. E dois grandes estudos mostraram pra gente que a apneia do sono, que hoje acomete tantas pessoas, principalmente os homens, né? A tirzepatida tem uma ação fenomenal dentro da apneia do sono, que inclusive é uma das grandes causas de mortes em homens mais jovens, né? Infarto em homens mais jovens. A gente tem estudo também mostrando a tirzepatida agindo no alcoolismo, tá? Então, recebo recorrentemente ligações de psiquiatras que às vezes estão recebendo pacientes em alcoolismo, utilizando também, me pedindo informações, dicas, porque estão usando a tirzepatida para controle, né, do consumo de álcool, porque diminui à vontade. Não sei se vocês tiveram a redução do volume de consumo de álcool, de desejar um drink, de tomar uma cervejinha. A cerveja eu parei 100%, porque eu tomava também cerveja, parei 100%. Não dá nem vontade. Não. Eu tomo meio copo, eu fico... Mas assim, eu tomo meu vinhozinho ainda. Eu diminui muito. Mas é muito mais social do que desejo. Muito mais. Muito Muito social do que mais. desejo. Isso aí. E a gente tem também a tirzepatida sendo um grande aliado no controle metabólico como um todo, né? Por exemplo, mulheres menopausadas, elas começam a ter descontrole na hora que começa a descontrolar o FSH, né? Que é um dos hormônios que a gente vigia ali. Quando ela começa a ter a queda do estrogênio, ela começa a passar também por alterações metabólicas que vão para o colesterol, né? Essa gordura visceral, que não necessariamente é esteatose. Então, ela também entra tratando nisso. Ajuda muito essas mulheres nessa fase, porque é difícil tratar uma alteração metabólica numa mulher menopausada. Então, entra muito bem nisso também. Enfim, uma mina de ouro, né? É uma mina de ouro. Recentemente, num congresso, apresentaram pelo menos cinco estudos que estão em andamento, que são mostrando a tirzepatida reduzindo inflamação no intestino irritado, né, nas pessoas com diagnóstico de síndrome de intestino irritável. A nível neurológico, também. Já falou mais de tô encantadíssima aqui, assim, a nível neurológico, a inflamação neurológica. Ele é protetor de doença renal, protetor de doença cardiovascular, né? Pacientes com alterações, né, cardíacas também, utilizando. Incrível. Tá? Então, assim, é uma medicação revolucionária, né? A gente espera também que os triplo análogos agora, que estão chegando... tá chegando uma coisa nova aí que aí também, vai mexer né? na via do glucagon. Enfim... Gente, o céu é o limite. O céu é o limite, né? Muita evolução. Tem que fazer um episódio 2 sobre tirzepatida aqui. Não, ano que vem, quando lançar as novidades, assim, tipo, tem depois que chamar geral pra no final do ano, sei lá, depois que lançar aí, a gente tem que fazer um episódio de 2. Maravilhoso. Mas é isso, tem muitas ações, muitas funções. Eu vejo que também a oportunidade de testar em outras patologias, né? As ações dela. Mas, de um modo geral, a nível metabólico, é uma ferramenta fantástica aí para a gente estar usando nos nossos pacientes. Incrível. Sensacional. Mas nem só de tirzepatida vive... A pessoa apaixonada pelo tirzepatida. Né? A mina tá encantada. Infelizmente, não dá para falar só de tirzepatida, né, Dani? Tem que falar de que mais? Que é outra coisa revolucionária. Ô, Tamires, fala pra gente. Vocês gostam da polêmica. Gosto. A gente gosta. Me fala um pouquinho sobre os implantes hormonais. O olhinho dela brilha. Eles são... Ai, mais uma hora de podcast. Eles são uma gente maravilhosa mesmo, porque eu tô aqui pela beleza mesmo, tá? Eu gosto de tratar, mas eu tô pela beleza. Mas você usa implantes?
Eu uso. Ai. Ai, ai, ai. Então, ela tá trazendo a versão dela, né? É, Como eu digo, rapidinho, só para pontuar, assim, eu brinco quando me perguntam sobre isso, eu falo, gente, nem planta fica bonita sem adubo, por que que eu tenho que ficar? meu Deus. Olha, eu preciso de uma, deixa eu ter uma ajuda. Deixa meu adubo em paz, por favor. Então, eu tô aqui. Bom, eu acho que, na verdade, ficou muito tabu também falar de implantes hormonais. Eu vou rebobinar um pouquinho, porque eu acho que é o jeito que se falou por muito tempo deles. Realmente chamar de chip da beleza, Uhum. que é por isso que você está fazendo essas brincadeiras, foi o que causou essas distorções todas, né? E essa fala, ela surgiu por causa da combinação de dois hormônios que tinham efeitos que melhoravam a qualidade de vida da mulher, melhoravam um pouquinho a pele, Uhum. melhorava músculos e percentual de gordura. Então, apelidaram de chip da beleza e isso gerou todo esse Toda essa- rebuliço nos últimos anos, Uhum. né? E por muitos anos, muitos profissionais chamavam assim também. Hoje, a gente já separou, né, as coisas e entende que até chamar de chip da beleza tá errado, né? É Uhum. recomendação do conselho não falar dessa forma, não apresentar isso para o paciente, mas entender que os implantes hormonais e os não hormonais, que também existem, Uhum. mas principalmente os hormonais, nada mais é do que uma via de uso De um tratamento de um também, tratamento né? hormonal. Isso tem nos Estados Unidos, tem na Europa, antes mesmo da gente estar fazendo aqui dentro no Brasil. E também é muito importante dizer que isso está autorizado, né, para ser feito, Uhum. desde que bem aplicado, bem recomendado. Acho que o ponto crucial é esse. A mulher precisa, ela está em uma situação que aquilo vai contribuir para a qualidade de vida dela e avaliar também por que que ela escolheu essa via. Uhum. Porque às vezes ela está com implante hormonal, uma via subcutânea, porque ela teve má adesão a uma via oral, a uma via transdérmica, a uma via vaginal. E não só por moda. E não só por moda. Então, distorce muito isso, né? Uhum. As pessoas botam todo mundo Vou te- falando que é ruim. É, E, na verdade, é só uma via, se bem eu utilizada. vou te dar um pouco, assim, da minha visão do implante, né? Eu tive filho tem 2 anos, minha filha mais nova tem 2 anos. E assim, eu como mulher e mãe, eu me vi com a energia zerada. Um limão espremido. E aí exatamente, era o Desculpa, Só que eu tava Piada A gente não interna. conseguiu. eu chegava no limão espremido, era meio-dia. Eu não tinha energia pra chegar até as 10. Tinha um caldo pro resto, né? O suco Não, ficava... meio-dia eu tava. Então, assim, eu tava com a energia realmente drenada, porque eu não aguentava fazer nada, assim. Ir pra academia pra mim era um tormento, porque eu não tinha energia. Não durmo bem à noite. Porque acorda um, acorda outro, acorda um, acorda outro. Chega 5 horas da manhã, pra mim é impossível ir pra academia, né? E aí a parte picante do negócio, minha libido tava lá embaixo, minha vontade, meu desejo sexual tava péssimo. E isso transformou a minha vida, assim. E eu já não conseguia me olhar no espelho com uma autoestima boa. Eu não conseguia me olhar e falar, gente, essa sou eu. E depois eu fiz o uso oral, só que aí eu esqueço de tomar as Sim. cápsulas. É Então, é uma das indicações. foi por o isso uso irregular da terapia. Foi por isso que eu Aderi. aderi ao implante. Como eu tenho hipotiroidismo, primeiro a gente sentiu ali que como eu demorei para regular meu hipotiroidismo, ele teve um negócio. Mas agora que meu hipotiroidismo tá certinho, Tá voando. tô no sonho. Acordo 4 horas, 5 horas da manhã rindo pra Globo. O que eu também posso te dizer é que as pessoas também criticam muito o uso da testosterona em mulheres, né? Por exemplo, Uhum. um dos implantes serem de testosterona. Só que a mulher tem sim uma indicação de uso de testosterona, que é o desejo hipoativo, que é a libido baixa, que você Uhum. falou. Essa é uma das grandes e talvez diria que formalmente a única mesmo para Uhum. uso de testosterona. Só que a mulher moderna, ela tem a libido realmente muito baixa. A gente tem observado É esse mesmo? cenário. Tem observado esse cenário. Dentro do meu consultório, se eu atender 10 mulheres num dia,
no mínimo 7 estão reclamando da libido. Porque libido é multifatorial. Já ouviu falar que libido feminina é igual painel de avião? Não, Você já Aí, olhou um Carol, painel de avião? já. piloto de Quantos avião. botões É. tem lá? são muitas. Libido na mulher, sim. Você Ela tem é que muito acionar complexa. vários Agora, o homem é botões. interruptor, né? Ou vai Pra ou cima, não. pra baixo, pra cima, pra baixo. E a mulher tem um monte de botão para apertar. Tudo envolve a libido, né? Uhum. Então, a gente percebe um cenário de mulheres cada vez mais jovens, né? Tendo a queixa. E um outro ponto é que existe uma coisinha que acontece, que são os disruptores endócrinos, que eles alteram o funcionamento também dos hormônios tiroidianos, sexuais, todos esses. Então, nós também estamos vivendo visualizando uma queda mais rápida, mulheres mais jovens na menopausa, no climatério. Uhum. Isso tudo são mudanças que vieram acontecendo nos últimos anos e que hoje você olha para uma mulher de 45, ela é uma mulher muito ativa, ela tá cheia de vida. Você vai falar para essa mulher que ela não precisa ter libido? Que já passou Que da já passou? idade, Que né? ela não precisa se Não. preocupar com isso? Que ela vai Claro cuidar de que casa e de filho? Não. Claro que não vai. Mas assim, pegando um pouquinho do que a Dani falou, meio-dia eu já não tinha mais forças para lidar com a minha rotina, né? Que é extensa. A rotina da mãe de criança pequena é 24/7. Mas a gente também tem um outro contraponto aí, que exige-se muito da mulher. Uhum. Principalmente assim, você vai chegar em casa, você vai cuidar da casa. Normalmente os homens não cuidam da casa. Então eles chegam em casa, não cuidam da casa. Então a gente tem um pouco mais de função. Mas a gente também falou um pouquinho atrás sobre chegar num limite da magreza e deixar de ser saúde para virar estética e às vezes até um problema, né? Uhum. Realmente. Você acredita, assim, a sua opinião mesmo, pessoal, você acredita que a saúde feminina, ela tá virando uma performance onde as mulheres buscam a testosterona, outros hormônios, às vezes sem precisar tanto para conseguir dar conta Sim, da performance na academia, Sim. que hoje está muito em alta, da quantidade de demanda que a gente coloca sobre si mesma? sim. Acredito muito. Recebo também muitas mulheres que não têm alterações laboratoriais, hormonais, mas que desejam fazer reposição. E aí essa conversa vai passar por várias camadas, vários níveis para a gente poder entender as coisas. Mas eu percebo esse movimento, né? Que é o movimento da mulher ser super produtiva. E aí ela usar de artifícios mesmo dos hormônios, dos implantes, seja outras vias, até injetáveis também, para que ela performe mais como mulher na vida sexual e até no trabalho. Então, a gente vê esse cenário, sim, muito comum. E não diria só com hormônios, a gente vê com outros estimulantes também, né? A gente vê muita gente usando o Venvance, né? Que é uma medicação que vai dar um pico de energia nessa mulher, Sim. mais foco, e aí ela tá ali, ela quer isso. E esse ponto de perceber que a mulher também, ela tá tentando encontrar o limite. E aí ela também tá deteriorando a saúde dela nesse ponto. Que é ou exagerar nos níveis hormonais, né? Ou por conta própria, ou na academia, porque o underground é muito comum, gente, muito comum. Né? Não necessariamente é um profissional que pesou a mão na prescrição. Às vezes ela tá ali com um profissional e ainda tá no underground fazendo alguma Usando suplementação, outras coisas. usando outro hormônio, tá? Isso também é comum acontecer. E aí ela se distorce no corpo, na performance dela, ela quer entregar cada vez mais, então ela é uma mãe muito boa, ela é sexualmente ativa, ela é foda no trabalho, né? Só que por trás dessa carcaça inteira, tem uma mulher às vezes bem destruída, tá? Via de Espremida. regra. Exatamente. Querendo performar espremida. 100% em todas Porque, as áreas. inclusive, usando... deteriorando a saúde como um todo, não só a saúde mental, fisiológica, mas a saúde né? fisiológica, a parte metabólica. Sobrecarregando o rim, fígado... Fígado, essas questões, né? rim, perfil de colesterol, né? Então, quando a gente fala de implantes, de hormônios, a gente tem que ter muita responsabilidade. Quem prescreve e quem decide colocar. Conheço muitas pessoas que colocam implantes hormonais sem ter feito um exame de sangue.
Assim como existem pessoas que aplicam tirzepatida sem nunca terem visto a cara do médico, né? Se nem aplicam tirzepatida sem nem ter visto a cara do rótulo do remédio. Exatamente. Nossa, Nem de onde piorou veio, ainda, nem a né? procedência. Que Exato. loucura. Então, esse é o ponto que eu acho que comunica com o que você está falando. A todo custo, a todo preço, ela quer Uhum. entregar essa Essa alta performance o tempo todo, em todos os aspectos da vida. Ela não quer mais ser uma mulher frágil, E um sexo frágil. Eu sou uma pessoa que eu brinco, né, da questão aí da beleza, que eu gosto. Mas tá e tudo tal. bem, é importante a mulher ter vaidade, né? Mas certeza. assim, eu acho que hoje a gente é bombardeada por muitas informações de todos os lados, né? E tem profissionais entregando conteúdo o tempo inteiro. E Sim. cada um com uma opinião. Mas são cortes, né? A É, gente também tem muito e aí- de olhar o Instagram. e aí o Instagram você- são 15 segundos, 30 Exatamente. segundos de Nossa, uma eu ia falar informação exatamente isso. É, que E às aí- vezes distorce a E cabeça de aí, quem é o que leigo. que eu vejo, assim, tem muita gente se consultando no Instagram. Sim. sim. Aí eu tenho uma médica que eu sigo ela, que eu consulto e ela me atende. Aí eu vou lá no Instagram, eu vejo o que a outra médica falou. Aí eu chego pra ela e falo assim, olha aqui, doutora, aquela médica lá do Instagram, Vocês ela devem falou querer que tem- morrer ela com falou isso. que tem que fazer isso assim, Eu falei com assado. o chat Sim, GPT sim. essa Aqui, semana. eu A ChatGPT também atende muito. Tenho visto isso. Obviamente, eu percebi isso não foi na parte da nutrição, da endocrinologia, foi na época que eu estava grávida, Uhum. que tem uma médica aí que é muito famosa e ela fala muito no Instagram e as pessoas seguiam ela e eu via que elas até comentavam assim no Instagram dessa médica. Não, porque eu fui lá no consulta com a minha médica e a minha médica falou isso assim assado. O que você acha? Fazendo realmente comparações, Uhum. né? Aí eu falei, gente, olha só, pega o seu profissional, confia nele e segue com ele. ou Você então tem que escolher, muda. você tem que escolher o profissional que você vai seguir, porque Exatamente. existem falas diferentes, né? Uhum. Existem nem tudo a gente consegue seguir um guideline, como eu disse, porque tem paciente que é individualizado. Exatamente. Né? Então, e existem linhas de conduta. Tem endocrinologista que não trata terapia hormonal. Uhum. Não é obrigação de todo endocrinologista fazer reposição hormonal, assim como não é de fazer obesidade também. Então, você às vezes nicha e você tem que escolher o seu profissional e tem que confiar nele. Né? E não adianta ficar misturando as linhas de Aham. tratamento, porque você só vai bagunçar a E história. fica difícil até para vocês tratarem, né? Sim, sem dúvida. Tem hora que dá vontade de dar alta pro paciente. Vai, segue, vai feliz. Olha, vai você lá e o Gemini. Porque É uma loucura. ele tá ali na sua frente, te provocando o tempo todo, trazendo alguma pontuação, alguma coisa que outro profissional trouxe, que não é a sua linha, ou que você não recomenda, inclusive, Uhum. né? Tem vários pacientes que eu recebo que eles vêm com uma... Eu gostaria de fazer isso. Falei, olha, isso não faço. Assim como, por exemplo, tem paciente que chega para mim 2, 3 anos, vamos botar uns 2, 3 anos assim, falando assim, ai, doutora, você faz implantes hormonais? Faço. Ah, mas você nunca me falou nada? Eu falei, porque eu nunca achei que era para você. Incrível, isso. tá vendo? E aí, assim também, paciente que chega na minha frente, doutora, minhas amigas todas estão com implante. Eu vim para pôr. Uma paciente que eu confio. que é uma paciente que confia em mim, que estava Aham. comigo há um tempo. E aí ela falou assim, não, porque todas as minhas amigas estão. E eu não tenho. E aí eu falei com ela assim, tudo bem, na hora certa. Emagreci essa paciente 22 quilos e depois coloquei o implante nela. Uhum. Ela é outro implante, Ah, é outra aham. mulher, é outro metabolismo. Então, tudo na hora certa. Sim. Não que eu não vá colocar um implante numa pessoa em obesidade, mas tem indicação naquele momento. E nem tudo na vida se salva com hormônios também. Às vezes a falta de energia é o cortisol, é a noite ruim. Uhum. Não sei o que tá acontecendo comigo, gente, né? Tipo, Não aquela durmo há pessoa. 15 anos, mas assim, tô muito cansada. É uma A gente fadiga- pode tomar alguma não sei Não que é você uma fadiga, né? É uma pessoa cronicamente que não dorme. É uma pessoa que não faz uma atividade física. Sim. Como que você vai pensar em anabolizar uma pessoa? Pensa só, a mulher tá ali na sua Aham. frente querendo tomar anabolizante para ganhar massa muscular, ela não foi nem na academia. Impossível. Mas acontece. Eu acredito. Acontece Esse- muito. A gente vê muito isso. Sim. E esses, assim, você citou vários pontos muito importantes para a saúde feminina, né? Que a gente não pode se comparar com os homens que têm a fisiologia mais prática, né? Sim. A gente tem esse ciclo aí
praticamente diário de queda, de subida. Dá pra de ficar uns hormônio. 6 dias bem no mês. Dá Assim. pra ficar Se a mulher estiver ciclando bonitinho, uns 6 dias ela fica ótima. Obrigada por essa Fora frase, isso. ela é muito preciosa. Eu tava conversando com a Dani e falei assim, eu sou uma Gente, pessoa a cada semana. aquele meme que também tem na internet, que é o homem na academia, a mulher na academia, o casal. Sim, o Aham. Que eles treinando, tipo Aham. assim, ela e ele chegam pra treinar, a força dele é constante o tempo Todos os Sim. dias. Ela chega, ela não tem força no primeiro, tem dia que ela nem vai, né? Tem Aham. dia que ela aparece. Tem dia Então, que assim, pega metade é do uma peso, loucura. tem dia que chora na academia. Aham, Sim. é isso aí. Se você pudesse, assim, falar frente a frente com cada uma das pessoas que vão assistir a gente, das mulheres, o que você pontuaria sobre de mais importante nessa questão do autocuidado, né? Você sendo uma própria paciente lá atrás, você trazendo essa humanização diferenciada que você tem, o que você falaria? Ah, eu acho que não é o que eu falaria, eu acho que é o que eu falo todos os dias, né? Primeiro de tudo, a mulher ela precisa se escutar e se respeitar também. E entender que ela precisa aceitar as vulnerabilidades dela e transferir isso também para profissionais Vou chorar. que sejam responsáveis Vai, amiga, vai, sem e manual. vão profissionais que sejam responsáveis para acolher aquele momento, aquela fase de vida. Quando a mulher entende que ela tem essas fases de vida diferentes, seja a adolescência, seja entrar na faculdade, seja uma maternidade, um ambiente de trabalho que às vezes não tá legal, ou que tá muito puxando demais, Uhum. né? Ou porque ela tá envelhecendo. É difícil para a mulher envelhecer, Sim. né? Aceitar essas transições. Tem a cobrança externa e tem a autocobrança. Tem a autocobrança. Então, assim, ela, às vezes, por ela não ter essa consciência de se acolher, de se ouvir, ela se machuca dentro dessa trajetória de autocuidado. Uhum. E toma muito cuidado também com o que o externo está trazendo. Porque ele machuca também. E machuca muito. E machuca muito. E então, assim, entender que existem fases diferentes e estar ao lado, não só de profissional, mas também de pessoas que estejam respeitando todas essas fases. Uhum. Porque a gente consegue driblar sintomas de climatério, a gente consegue, sim, cuidar dessa fase de menopausa de uma mulher, a gente consegue cuidar dela quando ela está em obesidade, desde que ela esteja aberta também para isso. Uhum. Não se feche nesse mundo, né, de eu sou resolutiva, eu vou resolver minha vida, e vai virando nessa bola de neve que ela não consegue sair e só se machuca, né? Então, acho que o grande recado é realmente se ouvir, né? E respeitar, porque tem fase que não vai dar para passar. Tem criança que realmente acorda a madrugada inteira e a mãe não vai conseguir dormir. Não vai. E não é um suplemento no outro dia que vai salvar a vida dessa mulher. E às vezes não é um hormônio que vai salvar a vida dessa mulher. É respeitar o tempo Das do que ela está coisas, né? vivendo. Ela precisa de apoio. Apoio familiar, apoio do casal. No outro dia, será que ela precisa mesmo estar performando também nos outros pontos? Se ela não dormiu bem? Será que ela tem que acordar religiosamente, fazer o café, botar na mesa, se preocupar com o almoço? Por que alguém não assume esse papel? Né? Então, eu sei imagino o quanto tudo é difícil, porque lido com mulheres o dia inteiro, mas eu diria que é realmente entender as fases da mulher. Adorei. Mulheres de fase. Vamos Mulheres não de espremer o fases. limão alguns dias. Deixa Deixa o limão inteiro. Não, É. vamos chegar só o bagacinho no final, não? Não dá pra chegar inteiro com um pouquinho Só de uma suco metade. ainda. Tem Depois a dia que gente não- conta essa coisa do Tem limão dia pra que vocês. não dá certo, tem dia que não dá. Essa coisa do limão vai ficar por outro episódio. Então é isso. Foi maravilhoso. Taimeres, muito obrigada por ter Espero aceitado ter- o nosso Foi convite. perfeito. Espero ter transmitido um pouco, né, Muito do meu mais. conhecimento. Tentei não deixar tudo muito complexo. Acho que nosso papo era Foi um papo super sensacional. leve. ficou mais maravilhoso. leve, não era nada realmente Conseguiu. médico. Não, a gente quer essa Mas então, a minha humanização consulta. aí. Brincadeira. Em meu peso. Já que eu tô Meu aqui, percentual. meu percentual de gordura. É. Você pode me O ajudar que com você isso? acha? Não, a gente tô aqui à disposição para vocês. Qualquer assunto de saúde, qualquer assunto para falar de mulher. Maravilhoso. Me especializei nisso, então tô aqui para contribuir
contribui Uhum. com vocês, contribui com todo mundo que está assistindo, né? Maravilhoso. Aproveita meu e deixa as papel. redes sociais aí pra galera poder Deixo acompanhar. sim. A gente marca aqui as redes. Aham. Pode ir em caravana para Aracruz, sim. Tá tudo Pode bem. deixar. A gente se fecha errou. a clínica para um dia de Isso, um atendimento. dia de A gente Maravilha. aproveita e já faz um coffee, já faz um bate-papo. Faz, Isso. eu acho que A tem pessoa que que já ter. pensa na festa, né? Ou bora, ou bora. Vambora, Só pra vambora, acontecer. né? Só vambora. Obrigada mais uma vez. Pode contar comigo sempre, meninas. E pra você que acompanhou o Sem Manual até agora, né, esse papo fluido, maravilhoso, super leve, eu espero, obviamente, que você tenha tido diversos aprendizados, assim como a gente aqui na mesa. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Segue a gente em todas as redes sociais, @semmanual.pod. Eu ainda tô aprendendo, tá, gente? Porque a gente ainda é nova nessa coisa aqui. E até o próximo episódio. A gente te espera aqui.